Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 32, 25 de maio de 1933. A divina vontade é milagre permanente. Quem vive nela é a portadora das obras divinas, e seus campos são a criação e a redenção.
É o estudo 57 da Escola da Divina Vontade, parte 3. Estou sempre ao redor do Fiat Supremo, seu doce império, seus fortes atrativos, seu beijo de luz, com os quais faço o encontro a todos os meus atos para colocá-los neles e fechar-se dentro para formar sua vida, é o mais doce encanto à minha pequena alma. E entre a maravilha e o espanto exclamo: ó vontade divina, quanto me amas, até te baixar em meu pequeno ato para encerrar nele tua vida constante. Mas enquanto minha mente se perdia nela, meu doce Jesus, que gozava também ele o atrativo, os modos admiráveis de seu querer, com toda ternura e bondade me disse: que lindo, meu Deus, que oração linda, que coisa mais linda. Eu fico encantada de ler isso aqui, porque a gente sente, a gente sente, eu sinto exatamente isso aqui que ela está falando. Não é uma coisa para mim assim distante, que isso aqui aconteceu com a Luísa, é uma pessoa que é especial, que isso aqui não é possível acontecer com a gente. É, como foi falado muito nessa escola, nesse vídeo, a gente não pode pensar desse jeito, isso é ofender a Deus. Você ficar pensando, olhando isso aqui, achando bonito e pensando assim, isso é para Luísa, isso é para Nossa Senhora, isso é para outra pessoa, para mim não, isso aqui é impossível, eu não posso viver isso. Às vezes inconscientemente você pensa isso. Você não vê isso aqui, você não consegue pensar que isso está acontecendo com você, que é com você que Deus está falando. Você não se coloca aqui nesse lugar, nessa conversa. Você não se coloca nessa conversa, nessa conversa aqui com Deus. Você acha que isso aqui é uma história, que ele está te mostrando uma história que aconteceu entre ele e uma alma. Não, é para você viver isso aqui. Quando ele falou para Luiz escrever o livro do céu, é para deixar, não era pra gente, era pra gente assim, pensar assim, qual o intuito dele, o que ele falou no livro do céu, que ela serve como um modelo para a gente viver a mesma coisa. Se ele deixou, se ela escreveu tudo, o desejo dele, a vontade dele é que a gente viva a mesma coisa. Ele quer viver a mesma coisa com a gente, a mesma coisa com todas as almas. A vontade divina se abaixar em cada pequeno ato, encerrar no nosso ato essa vida constante, e a gente sente isso aqui, né? O doce império, seus fortes atrativos, seu beijo de luz, com os quais faz o encontro a todos os meus atos para colocá-los neles e fechar-se dentro para formar sua vida. A gente sente a vontade divina querendo ser a vida de todos os nossos atos. E a gente, pelo conhecimento que temos, também desejamos a mesma coisa. Então acontece. É real, não é uma ilusão, não é uma coisa que não vai acontecer. Esses dias, né, eu tô ouvindo, né, o neurocientista falando do cérebro, da como que é o nosso cérebro, né? Quais as coisas que a gente tem na nossa mente que nos impedem, ele explica muito sobre isso, nos impedem de, de, de fazer as coisas. Por que a gente procrastina? Por que a gente não consegue manter um hábito constantemente? Por que a gente começa a fazer uma coisa e para? Isso tem uma explicação até científica, né? Mas assim, é uma das coisas. Ele fala coisas interessantes que servem muito para a gente entender que se a gente não renunciar, e ele ensina, ele ensina métodos para a gente renunciar a essas coisas, renunciar a esse tipo de situação, porque para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se você tiver essas amarras na cabeça, esses modelos mentais, você não faz nada. Então, para a vida na divina vontade é a mesma coisa. Se você ficar com essas amarras na mente, você não acredita que pode viver e você vai ficar sempre paralisado. E aí uma das coisas que ele fala assim, não sei falar exatamente como ele fala, mas ele fala assim que se você já fica falando para você que fica assim, eu estou tentando mudar, eu estou tentando fazer uma coisa. Se você não afirmar, eu estou fazendo, é como se você, o seu cérebro, ele não, como
como é que fala assim, se você ficar falando, eu tô tentando, sempre naquela, você nem mesmo, você não acredita, você não tem fé, não acredita, nada acontece. Não acontece, porque você não acredita. Deus que fez o nosso cérebro assim, a nossa alma desse jeito, como foi falado na escola. A base para viver na divina vontade é a fé. Se você não acreditar no que você está lendo, não vai acontecer nada. Você não tem como. Se você não acreditar, a base é você acreditar. E você não acreditar é uma ofensa a Deus. Porque, como foi falado, né, a gente tem uma ideia assim, do ser humano, que é assim, o ser humano não presta, o ser humano é falho, o ser humano não sai nada que presta do homem. Claro que não é errado falar isso do homem sem Deus. Mas a gente tende a ficar com essa ideia tão fixa na cabeça de que o homem não presta, não presta, não presta, que a gente não acredita que Deus pode mudar tudo isso. Que nós não, que é como se a gente fosse, do jeito que a gente pensa, parece que nós somos criados com um defeito, mas não, Deus criou a gente sem defeito nenhum, a obra dele é perfeita. Mas então a gente não pode deixar de acreditar que é possível ser santo. Por causa dessa ideia que a gente tem do ser humano, o ser humano é um monstro. É um monstro por causa das coisas que a gente vê, né, e tudo. Aí a gente tende a não acreditar que alguém seja santo, que a gente possa alcançar uma santidade, que a gente possa ter uma pureza, um amor por Deus. A gente fala assim, não é possível. Aí você... Então, se você não... Aí a gente tem essa ideia muito assim incrustada na sociedade. O homem não presta. Aí a gente não acredita que possa vir algo bom do ser humano. Não pode vir mesmo do ser humano sem Deus. Mas a gente não pode duvidar do poder de Deus, do plano dele, que foi nos criar para ser santos. Porque a gente pensa assim, não é possível então ser santo. Então tem que tirar esse modelo mental da nossa cabeça, de que é impossível, de que é só o Carlos Acutis que foi beatificado, que é santo, que é só a Santa Terezinha, que é só o Padre Pio, né? Porque a gente vê, como foi falado, né? A gente vê às vezes a situação ao nosso redor, que as coisas não são assim tão maravilhosas, tudo organizado, nossa família vivendo uma harmonia perfeita, ainda tem assim alguma discussão, tem sei lá o quê, que a gente pode pensar assim, eu ainda tô, tem tanta confusão. A gente olha para a vida de Jesus, como foi falado. O povo de Nazaré queria jogar ele do monte e matar ele. Os fariseus odiavam Jesus. Então, assim, é a mesma coisa, só a gente tem que conhecer a vida de Jesus. É o conhecimento que vai libertar a gente de tudo isso. É o conhecimento. O que muda é dentro de nós, é dentro da nossa alma. O trabalho que é feito por Deus é dentro da nossa alma. E a única coisa que Ele quer é a nossa vontade. Você quer? Quero. Então, é isso. O que Ele pede da gente é conhecer, é ler o livro do céu. Aí, como foi falado, não é difícil ler o livro do céu. A gente não pode falar isso. Outra coisa que é uma armadilha que a nossa... Que você mesmo arma na sua mente. Porque o nosso cérebro é perfeito também. Ele não tem defeito. Nosso cérebro não tem defeito, mas nós temos vontade, inteligência e memória. Então, se você pode usar o seu cérebro totalmente ao seu favor, mas se você, com a sua própria vontade, impõe, você cria essas ilusões, é você que tem que mudar a chave na cabeça. Então, se você fica falando assim, é difícil, é impossível, é não sei o quê, aí realmente não vai dar certo, não vai acontecer. Você vai sempre ficar nessa paralisado, né? Se você ficar falando que é difícil ler o livro do céu. Gente, é maravilhoso ler o livro do céu. Meu Deus, eu fico encantada. E aí o problema é que a gente lê e às vezes não acredita. E se não acreditar, não tem conversa. Se acreditar, não tem como acontecer nada, porque a base é acreditar. Deus está falando. Se você duvida dele, não tem comunhão com ele, não tem vida com ele, se você não confia nele. Não confia que o que ele está falando vai acontecer e é verdade. E é para você. Ele ia estar falando com você, ele ia te colocar numa situação de você ficar lendo um livro e isso não ser para você? Você acha que ele é esse tipo de pessoa que te dá uma coisa
para você ficar só olhando, mas aquilo não é para você. Ele fala isso no livro do céu. Ele não quer que ninguém perca tempo. Ele não ilude as pessoas. Ele não é um golpeador, como é que fala? Um conquistador barato que fica querendo conquistar uma pessoa mentindo para ele. Ele não mente para ninguém. Ele não engana ninguém. Se você tem o livro do céu na sua mão, é porque é para você viver essa santidade. É um convite. É um convite. É você que tem que aceitar. E parar de colocar coisas na cabeça que não existe. Renunciar. Né? Então, é muito importante tudo que foi falado na escola, né? Muito importante. Acreditar, o segredo é a fé. Aí, assim, a nossa vida não atrapalha. A nossa vida não atrapalha. Viver é incrível, como foi falado, é incrível. Viver na divina vontade, você vive a sua vida do jeito que ela é. O seu casamento, o seu trabalho. Deus não atrapalha nada, Ele só ajuda. Só ajuda. Ah, mas tem que estudar muito, eu não tenho tempo. Não existe isso. Não existe isso. Tem tempo sim. Eu estava hoje trabalhando, fazendo um monte de coisa. Aí eu vim na escola, trabalhando, fazendo tudo. E eu ainda consegui anotar algumas coisas. Pra vocês terem uma ideia de quando a gente quer, Deus, ele promove, ele faz, é milagre permanente, como ele falou, é milagre permanente, constante. Eu trabalho muito, eu tenho muita coisa para fazer. Muitas cobranças, muitas coisas. Mas Deus, ele faz um milagre tão grande, vai nos purificando de uma forma que você vai conseguindo se organizar. E eu fico numa paz e consigo colocar as ideias no lugar e fazer tudo. E não atrapalha, ele só ajuda. Nossa, Deus é maravilhoso. Viver na divina vontade. Como ele falou, como foi falado. Não é que você se aproxima de Deus e quer viver essa santidade com interesse. Você não quer nada. Mas ele não tem como, ele te dá um monte de coisa. E ainda mais ainda mais se são coisas para facilitar a sua vida, os seus estudos, ainda mais se for uma coisa para facilitar que você conheça a vontade dele, né? Igual eu falei, eu estou trabalhando, eu quero muito ouvir a escola, eu quero muito entender o que Deus está falando, eu quero muito ouvir o que Ele está falando, compreender, colocar isso na minha alma e fazer ainda as pessoas conhecer isso. Então ele me ajuda a fazer isso no meio das minhas atividades. Eu estava trabalhando, fazendo tudo que eu tinha programado para fazer hoje de manhã eu fiz. Eu ouvi 1h30 da escola e ainda anotei algumas coisas num papelzinho, as coisas, tentar resumir assim para poder eu não esquecer do que foi falado. E ainda estou aqui partilhando agora na hora do almoço. E hoje minha rotina mudou totalmente, que eu vim trabalhar, geralmente eu venho trabalhar de carro, fico no carro para poder meditar. E hoje teve umas mudanças lá em casa na rotina, eu tive que vir, o carro teve que ficar em casa para o meu esposo ir buscar os meninos na hora do almoço. Geralmente é a menina que trabalha lá em casa, não pode. Mudou tudo e eu vim trabalhar de moto, fiquei sem carro, mas mesmo assim eu não fico me estressando, eu aceito as coisas do jeito que Deus manda, o dia do jeito como Ele programou, Ele que programa. Se aconteceu assim, eu aceito, fico super feliz e tranquila, em paz, e dá tempo de fazer tudo. Então eu tô aqui na frente aqui do prédio, tem um pouquinho de barulho, mas aqui tá um ar fresquinho, uma delícia, um ventinho mais delicioso. E a gente consegue fazer a meditação. E aí você sente essa Deus na sua respiração, no ar que eu tô respirando aqui, nas plantas que eu tô vendo aqui. Ele tá aqui na minha frente, eu tô sentindo ele na minha respiração. Então ele tá bem perto, fundido, igualzinho ela tá falando aqui. O que ela tá falando aqui, eu tô vivendo agora, nesse exato momento. Aqui, ó, seu doce império, ao redor do Fiat Supremo. Como que eu não tô ao redor do Fiat Supremo? Ele não tá me dando a respiração? Ele não tá, ele tá sendo a luz aqui dos meus olhos, o sol, os pássaros cantando. Como que ele não tá ao meu redor? E com esse conhecimento ainda aqui, seu doce império, seus fortes atrativos, porque ele abre os nossos olhos porque sem esse conhecimento a gente olha para a criação e não vê assim esses atrativos. Mas quando a gente tem essa luz na alma do conhecimento da vontade divina, meu Deus, é um atrativo tão grande. Esse conhecimento foi para isso que nós somos criados. Então é tipo assim, a maior riqueza, maior riqueza que porque foi para isso que a gente foi criado, é o que a nossa alma anseia.
A nossa alma tem inteligência. A nossa alma tem inteligência. Ela vê isso e ela fala, é isso aqui que é bom, né? Com os quais faz um encontro a todos os meus atos para colocá-los neles e fechar-se dentro para formar a sua vida. É o mais doce encanto, a minha pequena alma. E entre a maravilha e o espanto exclamo, ó vontade divina, quanto me amas, até te baixar em meu pequeno ato para encerrar nele tua vida constante. Em todos os nossos atos, em todos os nossos atos, em todos, 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 todos. A gente fala, mas eu não sei se eu faço esse ato constante, se essa vida constante. Continua lendo, continua conhecendo, continua, não para. Ele fala, né? Até ele vê que a gente ama mais a vontade dele do que a nossa própria vida. Ele vai nos testando, testando e testando. E a gente vive com a vontade divina como empréstimo e depois como dom. Mas se você está vivendo como empréstimo, glória a Deus nas alturas. Agradeça. Outra coisa que o cientista sempre fala, a gratidão é uma coisa comprovada de que é um remédio, assim, cura depressão. A pessoa agradecer, a pessoa ver, porque o nosso cérebro, se a gente deixar a nossa natureza dominar, o nosso cérebro tende a ver o lado negativo só das coisas. Ele tende a focar no negativo, no que a gente não tem, no que aconteceu 1 milhão de coisas maravilhosas no dia. Se aconteceu uma coisa ruim, você fala, meu dia inteiro foi péssimo. Igual meu filho, 5 anos, ele falou exatamente isso. Eu falei assim, meu filho, você tem tanta coisa para agradecer. Ele passou um dia maravilhoso. Aí eu levei ele na casa da vizinha, que era o dia de entregar a mãe rainha. A gente foi entregar a mãe rainha, fiquei lá rezando com ela, com a mãe do menininho. E eu falei com eles, brinca um pouquinho, então vamos deixar eles brincando um pouquinho, que eles amam brincar um com o outro, eles demoram a encontrar. Vamos deixar eles brincando um pouquinho, vamos rezar o texto enquanto eles brincam. Aí a gente rezou, eu e a vizinha rezamos e quando terminou eu falei, vamos embora. Aí ele foi embora chorando, porque ele não queria ir embora, queria brincar mais. E queria ver filme. Eu falei, não vai ver filme, porque já tá na hora de dormir. E esse dia foi péssimo. Foi o pior dia, porque eu não deixei ele ver filme. E o meu filho, você fez tanta coisa hoje. Tanta coisa que você tem que agradecer. Agradecer por tanta coisa e você tá falando que estragou o dia por causa disso que aconteceu, filho. Não, e conversei com ele, aí depois ele parou de chorar, dormiu, ele tava com sono. Mas é engraçado, é exatamente assim que é a nossa cabeça. Se a gente não se dominar, se a gente não conhecer, se a gente não tem o conhecimento, se a gente não parar para refletir a verdade, alimentar a nossa inteligência com a verdade, a gente fica refém dos nossos sentimentos, essas sensações. E aí você fala isso, eu tô vivendo ainda, não sei o quê, e fica desanimado, aí vem desânimo, aí você fica afundado nesse desânimo e não segue. Segue. Mas enquanto minha mente se perdia nela, meu doce Jesus, que gozava também ele o atrativo, os modos admiráveis de seu querer, com toda ternura e bondade, me disse. Então, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Que a gente não pode, né, ficar desse jeito pensando que a santidade é só para quem está lá nos altares da igreja. Quem diria, por exemplo, que Jesus é santo quando ele estava na cruz? Que ele estava? A imagem que tinha ali, se você olha com olhos humanos, é um condenado com a pior pena que existia naquela época, pena de morte, a pena máxima. Se você olhar só com olhos humanos, era uma pessoa condenada. Se você olhasse para a mãe de Jesus com olhos humanos, é a mãe de um condenado à pena máxima. Hoje é igual a pena de morte hoje. É isso, olhando humanamente. Então, as pessoas vão olhar para você humanamente e vai ver uma pessoa totalmente, às vezes, nas trevas. Mas aí se você olha com um olhar divino, o que Jesus estava fazendo? Quem olhava com um olhar divino via a redenção acontecendo. Quem estava ali com um olhar divino? A mãe dele, o que ela via? Deus morrendo por todos os seres humanos. Ali, a divina vontade na Nossa Senhora, o que mostrava para ela? O que a divina vontade mostrava para Nossa Senhora? Qual o olho que ela dava para Nossa Senhora? É Deus morrendo, é o Redentor, é o Messias, é a salvação que está acontecendo agora, nesse exato momento. Que o João via, o que a Madalena via,
Agora, o que os fariseus viam? É um condenado. É um condenado. Condenado por Deus. Então, a gente tem que... aí eu li ontem um texto que eu até mandei para a Ruth, que falava de maternidade. Eu achei muito bonito, que eu estava procurando e achei por acaso. Cliquei assim por acaso no texto do caderno da Val Torta. Aí Jesus falou assim que... eu vou até ler aqui, porque foi muito importante o que ele falou sobre você reconhecer a santidade no outro, a presença de Deus no outro. Que para você reconhecer a presença de Deus no outro, é só se você tiver Deus. Quem não tem Deus não reconhece a presença de Deus no outro. Então, se a pessoa não reconhece, é porque ela não tem fé, ela não tem Deus. Vou ler aqui o que ele falou. Ele fala assim, ó, para Val Torta, nos cadernos de 1943. 27 de novembro de 1943. Se você tem Deus dentro de você, acredite, porque você sente Deus. A gente sente Deus. Nossa alma tem capacidade, nosso ser foi feito para ser capaz de Deus, de Deus ser colocado. É um dom, né? A fé é um dom. Se você sente Deus, além dos véus da carne, vivendo em uma criatura. Se você tem Deus dentro de você, acredite, porque você sente Deus, além dos véus da carne, vivendo em uma criatura. Se você não tem Deus, nenhuma palavra poderá convencê-lo da fusão de Deus com o coração humano. Olha só, gente. Nossa, gente, meu Deus, tá vendo? Gente, olha só o que ele está falando. O que ele está falando aqui é o que ele estava falando na escola, que a base de tudo é a fé. Presta atenção no que ele está falando aqui, gente. Olha, que às vezes a gente duvida dessa fusão de Deus com o coração humano, com o nosso coração. Se a gente não acredita, se você acha que não é possível essa fusão de Deus com o seu coração, essa santidade divina, é falta de fé. Olha o que ele está falando, presta atenção. Se você não tem Deus, nenhuma palavra poderá convencê-lo da fusão de Deus com o coração humano. Nenhuma palavra poderá convencê-lo. Então, você pode ler o livro do céu todinho. Se você não tem fé, você não vai ficar convencido de que Deus pode reinar na sua vontade e vir constantemente ser a vida de cada um dos seus atos. Se você não tem fé. Mas a fé é um dom dele, ele tem que me dar, mas você tem que querer. Você tem que acreditar que é possível. Se você não acreditar, não tem conversa, não tem como, ele te deu vontade. Ele não vai obrigar você a acreditar, você tem que querer acreditar. Olha o que ele falou aqui. Nenhuma palavra poderá convencê-lo da fusão de Deus com o coração humano. Nem a própria palavra dele. Nem ele falando. Se você não tem fé, se você não acredita. As palavras dele são inúteis para quem não acredita. A pessoa não acredita nele. Não acredita que é possível. Nossa, é muito forte o que ele falou aqui. Nenhuma palavra poderá convencê-lo da fusão de Deus com o coração humano. É a fé, tá? Olha aqui, é a fé que dá a capacidade de acreditar. E é a posse de Deus que dá a possibilidade de ver o Deus vivo no próximo. Você só vai ver o Deus no próximo se você tem fé. Quem não tem fé não vai ver Deus em você. Mas não é porque você não tem Deus, é porque a pessoa não tem fé. Então o problema não é dentro de você, é dentro da pessoa que não tem fé. E a gente vive na divina vontade e reza por todos. Mas não importa se a pessoa fala que você não tem santidade. Não importa. Olha só que lindo isso aqui. O mistério de Deus, os porquês de Deus não podem ser explicados com um método humano. Estou acima dos seus métodos. Somente vivendo humildemente no sobrenatural, você pode ver. Somente vivendo humildemente no sobrenatural. Quer dizer, eu sou um nada, Deus é que é tudo, é Ele que vai fazer tudo. Isso é a humildade que estava falando, é Jesus que vai fazer tudo. Falou muito isso na escola. É Ele que vai fazer tudo. A gente entra no céu, a gente vai entrar todo machucado, como foi falado. A gente entra pelos méritos de Jesus. A gente não faz nada. Quem abriu o céu foi Jesus que abriu. A gente entra com o sangue dele, com os méritos dele. Mas como que a gente recebe esse sangue? Você se sacrificando junto com ele, recebendo esse enxerto, se enxertando na videira, que é ele, mas é ele que faz, a gente não é capaz de fazer nada, porque às vezes a gente fica assim, mas eu não sou capaz, isso não é mesmo. Não é você que é capaz, é Deus que é capaz em você. É Deus que vai viver em você, Ele que vai tomar posse, que vai te possuir.
Tem que acreditar nisso. É Ele que vai te possuir, Ele que te possui, que pega a sua boca, que vive na sua vida. E você só fala sim, 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 eu quero, eu deixo. E você vê as coisas acontecendo e continua falando sim, sim, eu deixo, eu creio. Eu creio. Né? E ver que, e como foi falado, os problemas que acontecem não são problemas, são soluções, é purificação. Como a Aline falou do exemplo lá da Pastoral do Canto, não é um problema, é uma solução. Que as pessoas estão egoístas, elas querem se aparecer, elas não estão lá por amor puro a Deus e não querem obedecer o sacerdote. Então, o que está acontecendo não é um problema que a Aline está tendo, é uma solução. É uma reparação, é a divina vontade tendo voz e vez na paróquia para poder resolver os problemas, para poder a divina vontade reinar. Se a divina vontade tem uma boca, tem um filho da divina vontade, ali esse filho vai ser a boca numa reunião na paróquia, numa reunião na empresa, como acontece aqui na minha empresa várias vezes, que eu falo o que Deus quer que eu fale, o que Deus quer que aconteça. E muitas coisas aconteceram quando eu assumi aqui o lugar que eu tô. Quanta coisa aconteceu, quantas mudanças aconteceram, quantas pessoas saíram, pessoas que não queriam colaborar com a equipe, com o trabalho, saíram por causa das coisas que foi falado, por causa da ordem sendo colocada, da vontade divina sendo conhecida, o que Deus quer do jeito dele. Eu não vou fazer do meu jeito, eu faço do jeito de Deus. Quem faz o trabalho é Deus, quem é gerente é Deus, não sou eu. Ele que faz a gestão das pessoas. E aí a divina vontade tem voz para falar o que ela quer, para ser conhecida. Ela tem uma boca para falar. E aí vai ter problema, porque as pessoas muitos não querem a divina vontade, não querem a ordem. Se rebelam, se revoltam e não querem fazer o que Deus está pedindo. É Deus que é ordenado, é Deus que pede. E a pessoa se revolta. Isso não é um problema, é uma solução. Então aqui, ó, estou acima dos seus métodos. Somente vivendo humildemente no sobrenatural, você pode ver através do vislumbre que a bondade lhe abre. As relações espirituais e os contatos estáticos entre uma alma e Deus. Só vivendo humildemente no sobrenatural, você pode ver a alma, reconhecer que Deus está ali naquela alma. Que a alma está vivendo com Deus, vendo esses contatos com Deus. Então vamos continuar aqui o texto, né, que Jesus trouxe nesse estudo da Escola da Divina Vontade, é o volume 32, trecho 11. A Divina Vontade é milagre permanente. Quem vive nela é a portadora das obras divinas e seus campos são a criação e a redenção. Estou sempre ao redor do Fiat Supremo, seu doce império, seus fortes atrativos, seu beijo de luz, com os quais faz o encontro a todos os meus atos, para colocá-los neles e fechar-se dentro, para formar sua vida. É o mais doce encanto a minha pequena alma. E entre a maravilha e o espanto exclamo: ó vontade divina, quanto me amas! Até te baixar em meu pequeno ato, para encerrar nele tua vida constante. Mas enquanto minha mente se perdia nela, meu doce Jesus, que gozava também ele o atrativo, os modos admiráveis de seu querer, com toda ternura e bondade me disse: filha amadíssima de minha vontade, meu querer divino é por si mesmo um milagre contínuo. Descer na baixeza do ato da criatura para formar nele seu ato, sua vida, é o maior dos milagres, que a ninguém é dado poder fazer. Sua virtude investidora penetra em qualquer lugar. Com seu beijo de luz arrebata o ato da criatura, o move, o transforma, o conforma. E com sua virtude miraculosa forma seu ato no ato da criatura. E sem destruir o ato da criatura. Melhor, se serve dele como espaço para colocar seu ato, como vazio para formar sua vida. Tanto que por fora se vê o ato humano, mas por dentro as maravilhas, a santidade, o grande milagre do ato divino. Então é por isso que ele estava falando na escola, né?
viver na divina vontade, a nossa vida continua a mesma vida. Você não vai se transformar em um super-homem, uma super-mulher. A divina vontade, ela vai baixar no ato humano. Ela não destrói o ato humano, como Jesus está falando aqui. Ela, na verdade, ela investe o ato da criatura. O milagre é um milagre tão grande, porque é Deus infinito se abaixando no ato da criatura. Ele se serve do ato humano. Então, não destrói a sua vida. Não destrói a sua vida. A santidade vai acontecer nos atos que você já faz, no seu cotidiano. Você é mãe, você vai continuar sendo mãe. Os atos que você vai fazer em direção ao seu filho, cuidar do seu filho, vai ser um ato na divina vontade. Vai ser Deus operando, vai ser Deus ali cuidando daquela criança. Você trabalha, vai continuar trabalhando. Não vai mudar, não tem uma coisa assim que vai acontecer assim, diferente, sabe assim? Você vai, sei lá, vai mudar alguma coisa. O que muda é só dentro de você. Você continua casada, você continua trabalhando, você estava casada, continua casada, né? Não muda isso. É nesses atos de esposa, de mãe, igual a senhora varria a casa. Ela varria a casa, ela acendia o fogo, ela fazia comida, ela cuidava do bebê, do Jesus. Quando ele estava bebê, quando ele estava adolescente, depois ele saiu de casa. Tudo que ela viveu ali, toda a vida de Nossa Senhora, aqueles atos que ela fez, são atos na divina vontade. A Luísa estava ali bordando, ela estava lá na cama dela, ela, ela escrevia o livro do céu, né? Mas ela também trabalhava. Ela viveu, não é assim uma vida extraordinária e mística, viver na divina vontade, porque às vezes a gente não vê esse extraordinário místico, assim. A Luísa, ela escreveu o livro do céu, mas ela também teve uma vida ordinária, ela fazia bordado. Então, a gente tem que entender que é nessa baixeza dos atos humanos cotidianos. E aquele ato que a Luísa estava fazendo ali, bordando a renda, era Jesus nela. Era Jesus nela, nas mãos dela. E com a gente vai ser do mesmo jeito. A divina vontade vai descer no ato da criatura. Olha aqui, meu querer é por si mesmo um milagre contínuo. Descer na baixeza do ato da criatura para formar nele seu ato. Sua vida é o maior dos milagres. É impressionante, um milagre impressionante. A mesma vontade divina que fala e cria um sol, que faz coisas impressionantes, o sol, e que o sol é só E o sol, por maior que seja incrível que ele faz, ele é só uma amostra da luz de Deus, ele é uma amostra dos atributos de Deus. O céu, né, a mesma vontade de Deus que criou o céu, que está aí estendido, esse firmamento, que demonstra a imutabilidade de Deus, que é só uma amostra dos atributos de Deus, da grandeza de Deus. Essa mesma vontade que criou o sol, que criou tudo e que mantém tudo, é a mesma vontade que vai agir num ato tão pequeno da criatura de falar, de dormir, de respirar, de trabalhar, de cozinhar, de abraçar, cuidar do outro, de andar, de produzir alguma coisa, de um médico que é, por exemplo, um cirurgião que vai estar ali fazendo uma cirurgia, um piloto de avião, uma coisa assim, coisas. Então é um milagre, é um milagre. É o maior dos milagres que a ninguém é dado poder fazer. Sua virtude investidora penetra em qualquer lugar. Com seu beijo de luz arrebata o ato da criatura. Arrebata o ato da criatura, o move.
o transforma, o conforma, e com a sua virtude miraculosa, forma seu ato no ato da criatura. E sem destruir o da criatura, então ele não destrói os nossos atos. Melhor se serve dele como espaço para colocar seu ato. Ele não destrói o que a gente já faz, ele não destrói, ele coloca, ele se serve do que a gente já faz. Por exemplo, eu comecei a viver na divina vontade, eu estou trabalhando, eu trabalhava numa empresa, eu continuei trabalhando na mesma empresa depois que eu comecei a ler o livro do céu, não mudou. Deus não me falou assim, não, você não vai trabalhar naquela empresa mais, você vai ficar só lendo o livro do céu. Você vai ficar em casa, você vai largar tudo para ficar só estudando o livro do céu. Ele não fez isso. Na verdade, ele se serve dos atos que eu faço aqui para formar os atos dele. Ele se serve dos atos que eu faço aqui. Ele não destruiu. Ele não destruiu, ele não falou, não, para viver na divina vontade, você vai ter que ter mais tempo. Aí você vai ter que ficar mais tempo estudando, então eu vou tirar você. Não, ele não destruiu. Ele se serve daqui, dos atos que eu faço aqui. É ele em direção ao outro. É ele trabalhando. É ele falando, é ele agindo, é ele se doando, é ele se sacrificando. É ele fazendo tudo aqui. Como vazio para formar sua vida, tanto que por fora se vê o ato humano, mas por dentro as maravilhas, a santidade, o grande milagre do ato divino. Portanto, quem faz minha vontade e vive nela, não tem necessidade de milagres. Vive sob a chuva dos milagres de meu querer. E possui em si mesmo a fonte, o manancial que transforma a criatura na virtude milagrosa da minha divina vontade. De modo que se vê nela milagre de paciência invicta, milagre de amor perene para com Deus, milagre de oração contínua, e sem cansar-se jamais. E se vêem penas, e se veem as penas, são milagres de conquistas, de triunfos, de glória que encerrem suas penas. Então, quem vive na divina vontade não tem necessidade de milagre. Não tem necessidade de milagre. Vive sob a chuva dos milagres de meu querer. Você não fica pedindo para Deus coisas assim. Você não pede nada para Deus, você já vê que sua vida é um milagre constante. Então você não fica pedindo para Deus assim, pedindo que, sabe, que, nossa, eu queria tanto, sei lá, ver um milagre de Deus, uma coisa extraordinária assim, sobrenatural. Você não fica assim, porque você já vê, você já consegue enxergar, Deus mostra para você assim, ele mostra pra gente que a sua vida o tempo todo já é um milagre. Que é ele agindo na sua vida, ele agindo nos seus atos, que isso é um milagre constante. Então você vê tudo com outros olhos. Você vê que é um milagre. Você vê assim, você tá muito calma, muito paciente assim com a situação. Aí você vê, nossa, é um milagre eu estar paciente nessa situação. É um milagre porque era pra eu, era em outro tempo eu estava muito perturbada com isso aqui. Coisas bobas às vezes. Aí você vê o milagre constante, porque a divina vontade desce no seu ato e você fica em paz, apesar das dores, do sacrifício, das coisas que acontecem, dos imprevistos. Você vê uma paciência invicta, igual uma coisa boba que aconteceu hoje. Eu fiquei reparando assim, porque Jesus tinha me mostrado, num trecho que eu li ontem na escolinha, falando mais ainda, ele fixando mais ainda na minha alma, assim, amar a vontade de Deus, amar tudo que acontece, total submissão à vontade de Deus, amar tudo ser resignado, amar tudo que acontece do jeito que acontece. Eu tinha meditado sobre isso. Aí a gente está organizando uma festa junina aqui no trabalho. E aí eu sempre me coloco nessa organização das festas. Eu sempre estou envolvida nessas organizações, ainda mais que eu sou gerente, né? Aí, beleza, a gente tinha combinado que ia ser para tantas pessoas, ia ser só o nosso departamento e outro lado, o andar, o pessoal do andar ali, beleza.
Aí eu já tinha planejado tudo, a quantidade de comida, o que cada um tinha que trazer, e vai ser sexta-feira. Aí hoje uma menina me liga de outro departamento, só que é da nossa diretoria, mas ela fica no andar de cima. Ah, Michele, fulano me ligou, falou assim, que é pra gente conversar, porque a gente ia fazer a nossa festa na outra sexta-feira. Mas aí ela falou que é pra gente fazer junto com vocês. E aí você pode me falar o que é pra eu levar, o que não sei o que, como é que é. Aí eu, tá bom, eu vou pensar aqui, depois eu vou ir conversar com você. Gente, era pra eu ficar, antigamente eu ia ficar assim, nossa, mas eu ia ficar nervosa com isso. Com essa besteira, com essa coisa besta. Uma besteira eu ia ficar nervosa. Nossa, mas eu já organizei tudo. E agora eu vou ter que, vai vir mais gente, e não sei o quê, e não sei o que lá. E agora o que eu faço? E não sei o que lá, já tem tanta coisa para fazer. Eu vou ter que organizar isso, eu vou ter que não sei o quê. Nossa, eu ia falar tanta coisa. E veio uma enxurrada de coisa na minha cabeça. Não veio nada. Eu só falei assim, na hora eu lembrei, né, de Jesus. Amar a vontade de Deus, total submissão à vontade de Deus. Veio assim, eu não tinha como, nessa situação, tem coisas, não é porque assim a gente aceita tudo e as pessoas até abusam da nossa boa vontade. Não, não é isso. Tem coisas que Jesus me mostra claramente que é para eu resistir, falar não, porque o pessoal às vezes abusa, né? Mas nessa situação, eu não tinha por que eu falar, não, vocês não vão participar da festa com a gente, não, já organizei tudo e não tem conversa, ou então eu não falar isso para a pessoa, mas eu ficar murmurando. Eu ficar reclamando. Eu ir lá e falar e brigar e falar, eu não vou mais organizar festa nenhuma porque vocês ficam inventando coisa de última hora. Na semana da festa, vocês mudam os planos. Não contem comigo, eu não vou fazer mais isso. Não, não tem. Gente, eu não vi que eu só entendi assim. Aceita, aceita. Sejam bem-vindos. Juntem-se a nós, bem-vindos. Eu vou passar a listinha das coisas para você, uma coisa tão simples, mas a vontade humana faz a gente ver problema em tudo. Então, eu não fiz isso. Eu só falei, tá bom, tá bom. Aí eu olhei para Jesus e falei, tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ir. Aí eu só fui lá, conversei com a pessoa assim, ó, o que a gente faz então? Resolvi com a minha chefe. O que a gente faz então, já que eles vão vir, né? Calmamente, tranquila. O que a gente faz? Ah, pede para eles trazer isso, aquilo outro. Tá bom. Só passei um e-mail resolvido. Então, a paciência. Aí você fala, não, mas que coisa besta, Michel, é coisa mais. Claro que isso é coisa besta. Não é, gente, porque a vontade humana, quando a gente tá. Quando a gente não tem a luz da divina vontade, quando a gente está em comunicação com Jesus o tempo todo, qualquer coisinha idiota, boba, faz a gente perder, sair do eixo. Vê se não é assim, presta atenção se a gente não é assim. Presta atenção se não é. Se qualquer coisinha boba no seu dia faz você sair do eixo, ficar desequilibrada. Uma coisinha boba, gente, boba. O cara no trânsito fechou, igual hoje eu tava vindo, o cara me fechou assim, de um jeito que por milagre eu não bati meu carro hoje, porque ele entrou na minha frente assim, ele entrou na minha frente e ele fez uma curva e ele jogou o carro dele na minha frente assim, virou num lugar que não era para ele virar, era proibido virar. E ele virou, e ele entrou na minha frente e virou, e a pista é de 80, e ele virou assim, entrou na minha frente, virou assim, não sei nem explicar direito, mas ele me fechou de um jeito que aí a gente, por causa disso aí, você fala, meu dia hoje tá péssimo. Você chega brigando, xingando, reclamando, amaldiçoando a quarta geração da vida da pessoa que te fechou no trânsito. Assim é a vida do ser humano sem Deus. Então, a quem vive na vontade divina é um milagre contínuo de paciência invicta, como ele está falando aqui. Nessas coisas, a gente não se irrita assim, perde a cabeça e sai do eixo. A gente vê em tudo a vontade de Deus, fica numa tranquilidade, assim, uma paz, uma paciência. Mas tem que ter essa compreensão na inteligência.
né? O que me fez ficar tranquila, apesar de que assim, uma festa não é uma festinha assim para 20 pessoas, é 100 pessoas. É muita gente. Não é assim, mas o que eu tenho que fazer é só organizar assim, fulano traz isso, ciclano traz isso, pensar no que cada um tem que trazer e eles que trazem as coisas, né? Não é que eu vou ter que sair fazendo comida para todo mundo, não, não é isso, não, mas é só organizar assim, mas dá um trabalhozinho. Mas a tendência é a gente ficar perturbado. A tendência nossa é ficar perturbado por causa de pouca coisa, de fazer tempestade em copo d'água. Mas vivendo na divina vontade, meditando, estando assim com Jesus, colocando em prática tudo que ele fala, igual o que ele falou nesse trecho que eu li ontem, que eu fiquei encantada. Ele falou, aceitar, honrar a minha vontade, aceitar com total submissão tudo que acontece. Ele explicou direitinho, aí eu fui colocar em prática. Aí você coloca em prática o que ele falou, é a palavra dele que te dá vida. É a palavra dele, é o ensinamento dele, é o conhecimento, é a luz que vem da palavra dele que te alimenta, que te dá vida e que te deixa assim tranquila, feliz, é a palavra dele. Como o anjo Azarias falou no anjo, o anjo da Valtorta, o Azarias, ele falou sobre isso, da palavra. Meu Deus, o que ele falou ele falou assim, ó, que o sacramento, sem a palavra, se a pessoa não ouve a palavra e não coloca em prática, ela volta a pecar e perde a graça. E peca e perde a graça. E vive como se fosse um embrião sem a fonte. Um embrião, pensa num embrião que sai do útero da mãe. Ele vai sobreviver? Um embrião que está fora do útero, ele sai do útero. Um embrião. Acabou de. Não tem vida. Fora do corpo da mãe, não tem vida para o feto, para o embrião. Ele morre. Então, a alma que não está fixa, ligada com a inteligência, contemplando a palavra de Deus, colocando em prática, morre. Porque vai pecar e vai perder a graça e vai morrer. A alma vai ficar doente e morta. Então, essa palavra de Deus que nos alimenta para a gente poder ficar desse jeito em paz, feliz, tranquilo, apesar do sofrimento, apesar das coisas que acontecem, apesar dos imprevistos, apesar do sacrifício, apesar de tudo. É a palavra. Aí ele falou aqui, né? É um milagre, peraí. O conforma. Portanto, quem faz minha vontade vive nela, não tem necessidade de milagres. Vive sob a chuva dos milagres de meu querer. É um milagre. Um milagre. É chuva de milagre. A gente entender o livro do céu. Ficar em paz. A força que tem para suportar os sofrimentos. É tudo um milagre. A vida, Deus agindo na nossa alma é um milagre. Deus habitando na nossa alma é um milagre. É um milagre. E possui em si mesmo a fonte, o manancial que transforma a criatura na virtude milagrosa da minha vontade, da minha divina vontade. De modo que se vê nela milagre de paciência invicta, milagre de amor perene para com Deus, milagre de oração contínua sem cessar jamais. E se vêm as penas, são milagres de conquistas, de triunfos, de glória que encerrem suas penas. Para quem vive na minha vontade, ela quer dar à alma o milagre do heroísmo divino. E nas penas põe o peso e o valor infinito. Põe a marca, o selo das penas do teu Jesus. Põe a marca, o selo das penas do teu Jesus. É um milagre. Deus é que vai estar sofrendo em você. É Jesus que vai estar sofrendo em você. O sofrimento seu, você fala, é de Jesus. É Jesus que sofre. É Jesus que está sofrendo. São as penas dele. Mas para ser penas de Jesus, o nosso coração tem que estar conformado com o dele. Como que ele sofria as penas? Como que Jesus estava na cruz? Ele estava se debatendo, querendo descer da cruz? Ele estava lá impaciente, querendo descer da cruz, não aceitando o que estava acontecendo? Ele estava lá se rebelando, que fosse por dentro? Não, ele estava quietinho, aceitando tudo. E ele não tinha culpa de nada. Inocente, 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 puro, santo. Então, se ele aceitou,
Então, para ser a pena de Jesus, para ser penas de Jesus, com o selo da pena do teu Jesus, tem que ser igual ele sofreu. Ele aceitou tudo. Ele amou a vontade do Pai. Ele amou a vontade do Pai todos os instantes. Tudo ele amou. Então a gente tem que amar tudo. Não é que a gente não vai sentir dor, vai sentir dor. Não é que a gente vai pensar assim, agora eu vou ficar sorrindo, dando gargalhada quando eu estiver sofrendo. Não é isso. Não é isso, é espiritual. É aceitar, é na alma que acontece. Não é que a gente vai ficar dando gargalhada se você estiver sentindo uma dor, não é isso. O nosso corpo vai sofrer, vai continuar sofrendo, né? Como Jesus falou para Valtorta, o espírito clama, o espírito pede sacrifício, imolação, e a carne grita misericórdia, porque a carne não quer sofrer. Então tem essa luta, e Jesus falou, eu conheço essa luta, ele passou por isso. Tem sofrimento. A gente sofre mesmo, de verdade. Não é que Deus vai mandar, a gente vai estar passando por um sofrimento e a gente não vai sentir a dor. Não vai sentir cansaço, dor, não vai chorar. Vai chorar. Jesus chorou. Jesus sentiu dor, ele sentiu de verdade. A gente vai sentir de verdade, mas vai sentir, ao mesmo tempo, a gente vai estar aceitando, vai estar em paz. A nossa alma vai estar em paz. E é como Jesus falou em outro trecho, a vida dele era doçura e amargura. Era abandono das criaturas e o consolo do Pai. Então tem essas duas, ele falou, as duas batidas do meu coração, uma de dor e outra de alegria. E a gente sente isso, se o nosso coração estiver conformado com o de Jesus, ele falou nesse trecho, a alma que mais recebe o que vem do coração dele, essas alegrias inenarráveis do coração dele, que é ele mesmo que é a alegria inenarrável. Ele mesmo que é a alegria. Se a gente... a alma que mais recebe esses bens espirituais que vem dele, que é ele mesmo que é o bem, é a alma que mais sofre. É a que mais sofre. Mas a que sofre igual ele sofreu. Tem um detalhe que ele falou, é a que sofre, que aceita e ama. Entende que é ele que está permitindo, vê ali a pessoa dele, a vontade dele, e aceita, e se resigna. Não se rebela, não fica, senão você fica na casca da cruz, só no amargo. Mas se você aceita, você vai experimentar o doce do sofrimento, a doçura, que é o próprio Jesus, porque ele falou, ele e a cruz é a mesma coisa. Então, ele e o sofrimento são a mesma coisa. Então, quando vem o sofrimento, ele está junto. Mas se você está rebelde, se rebelando, se estremecendo, perturbado, você não vai ver Jesus. Você vai ficar só na sua perturbação, só no superficial. Mas se você aceita com paciência, aceita tudo que acontece, aí você sente a doçura, que é o próprio Jesus. A doçura é ele mesmo. Ele que é a doçura. O amor, a doçura. Tu deve saber, minha filha, que é tanto o nosso amor para com quem vive na divina vontade, que lhe fazemos dom de tudo o que fizemos na criação e redenção. E ela faz seu tudo o que é nosso. E como é seu e nosso, e como coisa connatural em seus atos, e busca a divina vontade, agora se encontra no céu, no sol, no mar e assim por diante. Sente em si toda a santidade de nossas obras, que são também suas. E sentindo-se fundida com ela, com a criação, compreende o que significa ter um céu sempre estendido, um sol que sempre dá luz, um mar que sempre murmura, um vento que com suas rajadas leva a todas as carícias de seu Criador. E ela se sente céu, estrelas, sol, mar, vento, e ó, como nos ama, e como a força arrebatadora de seu amor, que é amor nosso, vem depor tudo ante nosso trono divino, e ó, como nos sentimos arrebatados por suas notas e correntes de amor que nos faz. Podemos dizer que se esta criatura a temos na terra,
A temos para fazê-la ser a portadora de nossas obras. Nós a temos espalhada na criação, e ela parece que nos recolhe para vir a nos dizer: quanto me amaram, e quanto nos ama, mas é mais bela quando passa ao reino de meus atos da redenção. Com quanto amor passa de um a outro ato. Como os beijos, abraços, adora, agradece, os encerra em seu coração e com todo o amor me diz: Jesus, sua vida terminou sobre a terra. Ficaram suas obras, suas palavras, suas penas. Agora cabe a mim continuar sua vida. Por isso, tudo o que você fez deve servir à minha vida. De outra maneira, não posso formar de mim mesma outro Jesus. E se não me dá tudo, não posso nem formar, nem continuar sua vida na terra. E eu, com todo amor, lhe digo: minha filha, tudo é teu. Toma de mim o que quiseres. É mais. Quanto mais tomares, mais estarei contente e mais te amarei. Que lindo. A gente repete a vida de Jesus, né? A gente quer repetir a vida dele, ser como ele, imitar ele, ficar fazendo tudo igualzinho ele. Ah, eu quero, Jesus, fazer tudo igual ao Senhor. O Senhor falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu também quero fazer igualzinho, te imitar. Só que é como se fosse a gente é pequeno, né? Então a gente é como se fosse um, um filhinho querendo imitar o pai. Ele quer imitar, ele não imita igualzinho, mas é a vontade dele é imitar. E o pai se encanta do filho querer fazer igual a ele, mas ele nunca vai fazer igual. Porque ele é pequeno, criança, bebezinho às vezes. Igual eu fico reparando meus filhos aqui. Eles querem imitar o pai deles, o meu esposo. Mas ele não vai fazer igual. Mas o mais bonitinho é isso. O mais encantador é ver a pequenez dele, querendo fazer igual o pai, querendo fazer a mesma coisa que o pai. Tudo que meu esposo está fazendo, eles estão atrás para imitar, para fazer igual. E, e o mais encantador é isso, que eles são pequenininhos e quer fazer igual o pai. É muito. Então a gente fica assim com Deus, né? Então ele fica encantado de ver a nossa pequenez, a gente tão pequeno querendo fazer igual ele. Então por isso que ele fala, eu vejo a intenção do ato, o amor, a intenção de querer fazer igual eu, de querer viver a vida dele. E a gente vive, né? Perdoando as pessoas, por exemplo, perdoar. Você perdoa porque você olha para a vida de Jesus e vê que ele, na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então você perdoa e Jesus vê no seu coração que você perdoa por causa dele. Né? Por isso que ele fala, mas o mais belo quando a criatura passa para os atos da redenção. Mas a mais bela quando passa ao reino de meus atos da redenção. Com quanto amor passa de um ato a outro. Como os beijos, abraços, adora, agradece. Como a gente fica adorando cada coisa que Jesus faz. A gente lê o Evangelho da Valtorta e fica encantado. Olhando cada coisa, beijando cada coisa, contemplando cada coisa e amando cada coisa que ele fez, cada passo que ele deu. E agradecendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, em nome de todos. Mas o mais belo dessa feliz criatura, e aí Jesus, a gente fica querendo a mesma coisa que ele, salvar almas, ele, né, salvar, santificar. Ele quer todo mundo no céu, a gente quer a mesma coisa, ele quer que a gente conheça o Pai, a gente quer também, e a gente faz isso. Isso a gente quer fazer o que ele faz, né? Levar o perdão, salvar, converter as pessoas, levar elas para ver, para Deus, né? A gente fica com esse mesmo desejo no coração. O mesmo desejo do coração de Jesus é o nosso. O que ele deseja é o que a gente deseja. Mas o mais belo desta feliz criatura, que enquanto quer tudo, toma tudo, sente que não pode conter o que recebeu. E vem ao seu Jesus e dá-me tudo, derrama-se todo em mim. Também sua pequenez, seu pequeno querer, tá vendo? Pequeno, o seu pequeno querer, sua pequenez. Derrama tudo em Jesus, sua pequenez. Que eu tava falando, né, da pequenez, que o que encanta é a pequenez,
O que encanta é uma criatura tão pequena querendo imitar um ser infinito. E quer mesmo, de verdade. E a gente derrama essa pequenez. Oh, como estou contente. Posso dizer que são trocas contínuas de vida que fazemos, eu e ela a mim. É tanta a força da união de quem vive em nossa vontade, entre ela e nós, que nem nós a podemos pôr de lado em todas as nossas obras, nem ela se pode pôr. Se isto pudesse ser, aconteceria como se quisesse dividir a luz do sol em dois, o que é impossível. Dividir a unidade de sua luz. E se alguém quisesse tentar dividi-la, ficaria ridicularizado. E a luz, com a força de sua unidade, se riria dele. Ou bem como se quisesse rasgar o céu, separar a força do vento, a unidade do ar, todas as coisas impossíveis. Porque toda a sua vida, a força que possui está na unidade. Em tal condição se encontra quem vive em nossa vontade. Toda sua força, seu valor, o belo dela, sua santidade, está na força única e unidade com seu Criador. O segredo é esse. A unidade com o Criador. Tudo vem dele. Tudo que a gente tem é ele. A força, a santidade, o amor, a beleza, a inteligência, a sabedoria. Tudo é dele. Se tirar, se separar, não tem nada. Não tem santidade, não tem amor, não tem nada. Por isso, seja atenta e sua vida seja em nós, conosco e com nossas obras. O que foi explicado na escola sobre essa parte da criatura se sentir sol, céu, né? Que ele fala aqui, ó. Então, a criatura sente em si toda a santidade de nossas obras, que também são suas, e sentindo-se fundida com ela, compreende o que significa ter um céu estendido, um sol que sempre dá luz, um mar que sempre murmura. A criatura se sente fundida com a criação, né? Compreende o que significa ter um céu sempre estendido, um sol que sempre dá luz, um mar que sempre murmura, um vento que com suas rajadas leva todas as carícias de seu Criador. E ela sente céu, estrelas, mar, vento. Aí, o que foi explicado, né? Como que é isso, a gente sentir sol, mar, vento? Toda a criação, ela reflete os atributos de Deus. A criação, o céu firme, o sol sempre doando vida para todos. O sol sempre ilumina, o sol é que dá vida. É como se fosse a criação fosse uma figura, assim, eu não sei a palavra, mas como se fosse assim, um exemplo da santidade, da beleza, da firmeza, da imutabilidade de Deus. E aí a gente entra e se sente assim, porque você está sempre estendido, fazendo o bem como o céu. O céu está sempre estendido, sempre, imutável, firme no seu lugar. E aí a alma se sente do mesmo jeito, firme no bem, se sente como uma doadora, e não igual o sol, ele doa. Ele doa. A alma também se sente assim, fornecedora de bem, de vida, que recebe do Criador. Então é nesse sentido. Tem até um trecho no volume 20, trecho 18, que ele explica isso. Vai ser o próximo trecho da escolinha da Divina Vontade que eu vou fazer. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.